Amém? Estendam as mãos, vamos orar pelo Diogo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, e se ela não tem um significado na nossa vida e não é manifestada na nossa vida, pouca importância tem. Por isso que essa palavra que o Diogo vai ministrar, e Tu vai falar através dele, Senhor, gere vida no nosso coração nessa noite. Abençoamos o nosso irmão, também nos abençoamos, Senhor, para que nossa mente, o nosso coração seja uma terra boa para receber essa Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Boa noite a todos. Acho que se vem aqui na frente, não tem um frio na barriga, não tem alguma coisa estranha assim, o negócio não está certo, né? Mas, que nem eu disse para os irmãos lá em Veracruz, na verdade eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar lá escutando, porque eu preciso bastante, né? Em especial também escutar a palavra para que ela gere vida na minha vida. Mas aquilo que o Senhor tem colocado nessas últimas semanas aí lá em casa com nós, né? Gostaria de compartilhar. Quem sabe, pode ser que o problema não seja só lá em casa, pode ser que ocorra também na casa de alguns outros aí, né? Mas é algo específico, assim, né? Que entra na nossa vida, assim, de forma sutil e se a gente acaba não cuidando, vai tomando uma proporção bem grande, assim, né? E quando vê, nós estamos enrolados, e bem enrolados, né? Então, é um pecado, assim, que às vezes a gente não dá muita bola. Acho que tem gente aqui que já escutou essa palavra, né? O José, a Regina, os guris também, os jovens, né? Então, casualmente também, no dia que o André de Caxias esteve aqui, ele ministrou a mesma palavra, né? Então, isso me anima porque eu não copiei dele, né? Até disse para ele na saída, ele assim, olha, eu vou te dar minha cola aqui, me deixa a tua, porque era igual praticamente, né? Mas interessante é o que o Senhor quer falar com nós também como igreja, né? Mas enfim, lá em casa, eu e a Júlia, nós estávamos tendo assim uma vida meio agitada, né? Tanto com coisas no serviço, com coisas no reino, com N tarefas. E isso acabou assim que em nós assim foi tomando, a gente foi percebendo algumas falhas, né, nisso tudo. A gente tem o costume de orar todos os dias, de manhã cedo nós também temos o nosso tempo de oração. Alguns dias eu acordo mais cedo também para orar, não é todos. Mas essa busca não tão profunda e não tão, como a palavra certa, de qualidade, né? Acabou que fomos negligenciando isso, né? E o específico que eu quero compartilhar é do pecado da negligência, quando nós somos negligentes com nós mesmos com relação à palavra, né? Com relação à nossa casa, o que isso pode acarretar. E nós vimos assim que nós estávamos um pouco ríspidos assim um com o outro, né? Porque o que pareça, para quem não sabe, a gente está há 5 meses e meio casado, né? Glória a Deus. E já estamos tendo, percebemos assim, né? Algumas coisinhas assim. Mas aí o Senhor, Ele foi ministrando com nós e nos levou especificamente para uma carta, né? Que é em Tiago 1, do 19 ao 27. Por isso que eu disse, irmãos, não se assustem, tá? Porque eu não copiei do André, do Furtado, né? Mas foi exatamente assim, em outro contexto, que nós iríamos compartilhar na semana que ele estava aí. Vamos abrir lá então, em Tiago 1, 19 ao 27. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não pode produzir a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, eu vou compartilhar para vocês o que o Senhor falou com nós lá em casa, né? Então, especificamente, se nós pegarmos o versículo 19, o que fala sobre esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Na nossa vida prática, isso era o que não estava acontecendo, né? Porque a nossa vida no Senhor não estava sendo de uma forma profunda e com qualidade. Era algo meio raso. Na prática, era uma vida religiosa, dá para se dizer assim, né? Não está errado. Seria uma vida religiosa. Isso acabou que nos afetou como casal, né? Glória a Deus que foi por um curto período de tempo, mas a gente estava assim, falando um pouco mais ríspido, né? Não estava ouvindo. Em especial, o que estava acontecendo era que nós não estávamos também ouvindo a voz do Senhor. Se nós pegar o versículo ali 20, ele fala assim, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que estava acontecendo? Nós estávamos tendo a nossa justiça. Nós estávamos vivendo um pouco assim no automático, né? E o Senhor falou com nós com relação a isso. Que nós não estávamos escutando a Ele, mas sim, nós estávamos tendo as nossas próprias opiniões, nós estávamos murmurando, estávamos agindo com aspereza, acho que essa é a palavra certa, né? Ríspido assim um com o outro. E isso acabou que nos afetou, né? Porque eu acho que quando a gente está no reino, o mais difícil, o mais crucial para a nossa vida é quando a gente não ouve o Senhor. Eu acho que isso é o pior que tem. Nós estar no reino e não escutar a voz de Deus. Isso que foi que o Senhor começou a trabalhar com nós. Daí surgiu uma pergunta, né? Que a gente estava fazendo assim para nós, a gente foi buscar diante do Senhor esse arrependimento para mudar isso, né? Onde é que é o lugar mais difícil hoje de nós praticarmos a palavra? E com quem? Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que lá onde é que a gente mora é na nossa casa, com aqueles que são os mais próximos, né? Com a minha esposa, às vezes com os discípulos que estão mais perto, com os amigos, né? Enfim, com a família. Em especial quando a família não é convertida, né? É mais complicado ainda. O negócio é crucial. Acabou que nós não estávamos tomando a nossa cruz. Nós não estávamos negando a nós mesmos. E estávamos cheios de nós, né? Praticamente nós anulamos a justiça de Deus sobre nós. Anulamos a ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso relacionamento como casal. E o Senhor começou a mostrar nesse contexto aqui os dois tipos de pessoas que tem ali que Tiago cita, né? Ele cita na prática ali dois tipos de pessoas. Um que é o ouvinte negligente e o outro que é o ouvinte praticante. E eu me perguntando qual desses que eu estava sendo. É claro que não era o praticante, né? Mas o ouvinte negligente. Aquele que escuta a palavra, aquele que recebe do Senhor, mas na prática não vive em casa o que o Senhor tem. Vamos pegar aqui no versículo 22. O que diz ali? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu não sei vocês, mas o que eu não quero é me enganar. Achar que estou vivendo algo e não está vivendo, né? Basicamente, ali, o ouvinte negligente eu defini como sendo uma pessoa que vive um pouco, na prática, de fachada, né? Uma pessoa que vive de conhecimento. Nós pegar
Pessoa que escuta nos grupos, que escuta nos cultos, nos jovens aí, escuta. Palavra do YouTube agora também é moda, assim, né? Não que é errado, a gente até escuta bastante. Mas a gente vive de conhecimento. E a gente acaba não praticando a revelação que nós temos de Cristo por falta de intimidade com o Senhor, em especial também de profundidade, né? Já o ouvinte praticante, que ele fala logo mais adiante, perdão, nós pegar aqui o versículo 23, ele também ainda acaba falando dele, né, do negligente ali. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. A gente acaba fazendo não contemplando o Senhor, a gente acaba contemplando nós mesmos, né? Cheio de si. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa pessoa, em outras palavras, ela será muito feliz, em especial na vida de casa, né? Na sua vida em casa. Então, o ouvinte praticante, que a gente acabei definindo assim também, a gente sabe que praticar a palavra não é fácil. Se sujeitar à vontade do Senhor, ela não é fácil. Ela requer um esforço de nós, assim, né, no sentido de se esvaziar de si mesmo, de abrir mão das nossas vontades, daquilo que a gente pensa, principalmente dos nossos conceitos. Quando a gente vem do mundo assim e vem para o reino, a gente vem cheio de conceito, né? Cheio de coisa, cheio de justiça própria, né? Então, o praticante é que ele entende que praticar a palavra não é fácil, mas ele se sujeita, ele persevera nisso, né? Uma pessoa que precisa se esvaziar de si mesmo, colocar a carne na cruz. E quando a gente coloca a carne na cruz, quando a gente nega a nós mesmos, a consequência é nós dar preferência, isso é uma coisa automática, para o outro, né? A gente coloca as necessidades do outro em primeiro lugar, e não as nossas. O Espírito Santo, então, ele acabou nos constrangendo no sentido de que a falta de comunhão íntima com o Senhor, né, acabou interferindo no nosso relacionamento pessoal. E dentro desse contexto, a gente está estudando no nosso grupo caseiro lá, a imposição de 5 mãos. Foi uma coisa que o Senhor falou muito comigo no grupo, que era o que está lá em Números 12, né? Não? O que eu falei? 5 mãos, o que eu disse? É o livro do Ion. Os irmãos acho que sabem qual que é, né? Mas vamos abrir lá em Números, Mari, por favor. Então, ali em Números, ele fala, ele conta, ele vai relatando ali um pouco do pecado ali de Miriam, né? Deixa eu abrir aqui também. Só um pouquinho. Né? O irmão disse assim para mim uma vez, olha, eu gosto quando a palavra ela é corrida, assim, que tem que ler assim um texto direto, né? Daí já tem um outro que diz que é bom quando a gente conta assim o texto, né? Eu fico na dúvida, porque eu gosto assim de ler assim, né? Quando é um texto corrido, então, infelizmente, vocês vão ter que me aturar um pouco. Então aqui é o contexto de Miriam aqui, né? E Arão, eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Então, se não me falha a memória ali, cuxita ali era uma mulher etíope, né? Provavelmente devia ser uma mulher de pele escura. E Moisés tinha casado com ela. Então, Arão e Miriam ali, eles disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram então ao Senhor. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer.
a ele, ou falo com ele em sonhos? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, né? Que privilégio isso. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, aqui um exemplo de Miriam, né? Ela afrontou Moisés, e a consequência daí foi que ela, além de ter afrontado ela ali, né? Ela colocou assim no versículo 2: Será que Moisés falou somente por meio de Moisés? Perdão, será que Deus falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? A afronta dela contra Moisés, né? Moisés, ele era um homem de Deus, e a consequência dela foi que daí ela teve lepra, e além da lepra, ela ficou 7 dias, como diz aqui, encerrada. Praticamente o pecado dela afetou o pecado de todo o povo ali. E o Senhor, através daquele grupo que a gente teve lá, quando foi falado sobre esse assunto, ministrou muito comigo, porque o meu pecado, a minha falta de praticar a palavra, a minha negligência, acabou afetando a vida da minha esposa também. E a gente acha que é só nisso. Não, acaba afetando também na nossa vida com os discípulos. E o Senhor foi ministrando comigo com relação ao compromisso que eu tenho com Ele e com o reino. O compromisso que nós temos uns com os outros, né? Às vezes a gente acha que o nosso erro não vai interferir nos outros, a gente está bem enganado. Primeiro interfere no nosso relacionamento com Deus e depois no nosso relacionamento uns com os outros. Mateus 11, 28 ao 30. Vou abrir aqui também. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos que aprender com o Senhor. Levar as nossas cargas, levar as nossas necessidades, aquilo que tem nos atrapalhado, em certa forma tem nos entulhado da nossa vida, né? Isso vai impedindo o agir de Deus através da nossa vida. Quando nós ficamos mais maduros no Senhor, isso é o que dá para perceber assim, né? Parece que em vez de a gente ficar mais íntimo com Ele, aumentar a nossa intimidade com Ele, parece que acontece o contrário, né? Estamos mais sensíveis, de estarmos mais sensíveis à sua voz, a maior das vezes ficamos com o coração mais duro. Ficamos insensíveis à vontade de Deus, em especial em ouvir Ele. Na prática, isso acaba sendo uma incoerência, porque quando nós estamos mais maduros no Senhor, nós temos que aumentar a nossa intimidade com Ele, mas parece que às vezes acontece o contrário. O André, ele usou aquele dia na pregação aqui, um exemplo de estar estagnados, né? Ele falou de ficar estagnado. E às vezes parece que isso acontece com nós, eu digo comigo, né? Quando a gente não busca no Senhor, a gente não coloca sobre Ele, não deixa diante dEle, a gente acaba ficando sobrecarregado. E o Senhor, o que Ele mais deseja é que nós colocamos as nossas necessidades diante dEle. E isso acontece de forma íntima, através de um relacionamento. Mateus 6, 33. Esse também é
praticamente um dos versículos que eu mais gosto na palavra, né? Sempre me chamou assim muita atenção. Vou voltar aqui. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero falar aqui em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é uma coisa que eu guardei no meu coração, assim, né? E guardo, ainda vou guardar por muito tempo, assim. Quando nós tínhamos grupo caseiro lá na casa do Mateus, o Mateus sempre dizia assim, o Mateus disse assim, né? Na prática, como é que funciona isso? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É quando antes de nós fazermos qualquer coisa, nós consultarmos o Senhor. Se é isso que Ele quer que a gente faça. Ou seja, as coisas no reino, ou seja, as coisas que a gente tem, assim, né? As demandas que a gente tem. Colocar diante dEle, né? Buscar nele isso. Às vezes até uma resposta, né? E a gente acaba não fazendo. Por falta de intimidade, né? Na verdade, quando a gente faz isso, a gente demonstra o governo de Deus sobre a nossa vida. Na prática é isso. Quando nós buscamos no Senhor, antes de tomar qualquer decisão, a gente está demonstrando em atitude o governo de Deus sobre a nossa vida. Vou pegar mais um outro texto aqui também, em 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 3. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Se abstenham da imoralidade sexual. Qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Para buscar isso, irmãos, é tomar a cruz mesmo. Buscar diante do Senhor colocar diante do Senhor aquilo que tem nos afligido, deixar diante dele as nossas vontades, buscar a vontade dele para nós. Buscar essa santificação, buscar a santificação não somente para nós, de forma pessoal, mas também para a nossa casa, para nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos discípulos. Não que a gente vai santificar por eles, né? Não é isso, mas a gente pode ser Jesus na vida deles. Uma das coisas que a gente escutou também lá no Retiro de Porto Alegre, e isso também tem paralelo assim, mexido muito comigo, sobre qual é o real serviço da igreja, né? Qual é o real serviço da minha casa? Digo minha casa, eu e a minha esposa. De nós termos um ministério. Mas qual é o ministério? Ministério de vida. Não um ministério de morte. Para que não somente a minha esposa seja santificada, mas os discípulos, aqueles que nos procuram, também escutam do Senhor através de nós, para que nós possamos ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Para isso que nós também precisamos nos santificar. Para ser um canal de bênção, né? Eu tenho certeza que o que o Senhor quer é que as nossas vidas, as nossas casas sejam avivadas, né? Cultivando a presença de Jesus. E não sendo negligente, mas sim praticante daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós como igreja, né? Tudo na nossa vida começa em casa. Tudo começa em casa. Vamos para um outro texto aqui. Mateus 7, 24. Só vou tomar uma água aqui.
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Hoje eu fui dar uma olhadinha ali no Google, ali, a questão de prudente, né? Então, o que poderia se assemelhar a uma pessoa prudente? É o mesmo que cauteloso, sensato e alguém que prepara-se antecipadamente, né? É o que nós devemos ser. Cautelosos, criteriosos, buscar as coisas do reino, buscar o governo de Deus para nossas vidas, para ser esses discípulos prudentes, né? Praticantes da palavra. Um exemplo assim que eu compartilhei em Veracruz também, que eu escutei de um irmão, do Paulinho, ele já deve ter falado aqui, mas eu vou só ressaltar assim o que ele falou, né? Que ele estava buscando, logo depois que ele se converteu, ele começou a buscar algumas informações a mais da palavra, e olhar vídeo, e olhar na internet, e ele começou a buscar coisas que não eram o que ele estava aprendendo. E ele começou a ficar orgulhoso, mas lá onde é que eu vou, eles não fazem isso. A igreja onde é que eu estou ligado lá, isso aqui não está certo, está errado. E ele começou a buscar aquele ensino, aquilo que estava vendo, né? E ligou para o discipulador dele. Estou cheio de informação nova aqui. Estou cheio de coisa aqui. E o discipulador dele disse para ele, não, vem aqui então, compartilha com nós o que o Senhor tem falado contigo, né? E ele foi lá na casa do discipulador dele lá, levou a Bíblia, chegou lá, bateu na porta, o discipulador dele olhou para ele, e ele cheio, né, de si mesmo, disse assim, não, vamos lá que eu vou compartilhar agora o que Deus tem falado comigo. E antes deles começarem, o discipulador dele abriu a palavra e começou a recitar alguns versículos ali, que ele até não falou quais que eram, né? Automaticamente o Espírito Santo levou ele para o arrependimento. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando coisas fora da palavra. E isso gerou um orgulho nele, né? Começou a gerar assim, um orgulho pessoal nele. E naquela hora ali, ele se arrependeu. O que eu quero dizer com esse exemplo? Um ministério de vida. Onde os nossos discípulos, digo nossos, né? Nossos não são discípulos do Senhor, os irmãos, vão nos buscar. O que tem para ser dito é o que está na palavra. Se nós pegar o nosso livreto da fundamentação, a primeira coisa que nós temos que trazer para a vida de alguém é o quê? Palavra. É a palavra. O que a palavra diz? É isso? Condiz com o que a palavra diz? Se não é, descarta. Nós precisamos ter essa convicção que as nossas casas precisam ser um ministério de vida. Vamos adiante aí, Mari. Bota no Salmo 51. Por favor. 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Né? Aqui fala aqui do Espírito, eu estava lendo de novo aqui, fala aqui do Espírito com letra minúscula, né? Eu creio que é do nosso Espírito. Nós precisamos ter um coração, irmãos, um espírito quebrantado. Nós precisamos buscar esse quebrantamento nas nossas vidas, para que o Senhor possa gerar um verdadeiro arrependimento em nós. Eu coloquei anotado aqui que o espírito contrito, uma pessoa com espírito contrito, ele sente arrependimento dos pecados. Primeiramente, ele se sente mal por ter ofendido a Deus. E se sente mal por ter ofendido ao outro, né? Ao próximo. E o que mais diz aqui? Não o desprezarás, ó Deus. O Senhor, Ele almeja que nós tenhamos isso, um espírito contrito e quebrantado. Não só nós lá em casa, mas nós como igreja, para que nós possamos ser um instrumento na mão do Senhor. Às vezes eu falo por mim que eu sou muito assim, eu não sei dizer não. E daí eu acabo fazendo coisas, né? O Senhor, Ele não quer que eu seja um servo trabalhador.
O trabalhador, na prática, o que ele faz? Ele trabalha para receber o seu salário. O trabalhador, ele tem direitos, né? O Senhor, ele quer que eu, minha casa, que nós, sejamos servos e escravos. Pessoas que não têm direito. Não recebem. A gente não pode fazer as coisas no reino esperando algo em troca. Completamente errado. Vamos botar aqui mais um texto ali, 1 João 1. Um, 8. Eu também quero trazer assim esse último versículo assim para encerrar, né? Eu não sei como é que é a vida de cada um, né? Eu acho que isso não acontece só lá em casa, quando a gente acaba negligenciando a palavra, negligenciando a vida do Senhor, negligenciando cultivar a vida do Senhor, né? Eu creio que isso acontece também em outras casas. Mas o Senhor quer trazer sobre a nossa vida um arrependimento, para que nós não sejamos negligentes. Negligentes na prática da palavra, negligentes na comunhão com o Senhor, na profundidade, na qualidade. Porque assim como Ele ministra com nós, ministra com outros irmãos através de nós, Ele também quer que nós ministramos com outras pessoas. Ele quer nos usar. Aqui diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E o Senhor tem gerado isso no nosso coração, né? É fácil praticar a palavra? Não é. É fácil viver o que a palavra traz para nós como discípulos de Jesus? Não é. Mas nós precisamos reconhecer quando nós pecamos, quando nós somos negligentes com o Senhor, quando nós somos negligentes com os nossos familiares, nossos discípulos, nossos amigos, assim, que estão ali escutando do Senhor. Porque o meu pecado pode sim afetar não só o andar da minha esposa, mas o andar de todo o corpo. Esse compromisso com os irmãos, essa clareza de que nós precisamos sim ter uma vida no Senhor. É uma coisa que não tem como eu ter uma vida no Senhor e não ter uma vida com o corpo. É claro que eu vou ter, né? E o Senhor, Ele tem gerado na nossa casa, na nossa vida, esse arrependimento. Estou aqui falando para vocês porque é a verdade mesmo, né? Aqueles que estão mais próximos de nós ali, às vezes a gente está cheio de coisa na semana, né? É até engraçado que ontem nós tivemos um grupo lá, e daí tinha as irmãs assim, quando é que dá para estar com vocês? Daí tinha que olhar num papelzinho que tem lá, os dias que estavam livres, né? Nem eu sabia. Que loucura. Mas essa vida com os irmãos, a gente tem que dar, sim, essa importância, né? E Ele tem gerado um arrependimento na nossa vida, na nossa casa. Porque se nós começarmos a fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, nós vamos estar pecando. Nós temos que reconhecer, buscar isso, esse arrependimento, quando nós somos negligentes. Parece que a igreja está assim, cheia de coisas, não há manifestação de vida, né? Eu não sei vocês, mas é o que eu percebo, né? Eu falo por mim, nem olhando para os outros. Não tem essa manifestação de vida do Senhor, por quê? Porque tem sido negligente lá na minha casa. Começa tudo em casa. Nossa vida pessoal com o Senhor, a nossa vida com a igreja que se reúne na nossa casa. Depois, sim, a manifestação no culto. Se não houver esse verdadeiro arrependimento, não tem como seguir esse ciclo natural do Senhor, né? Com aqueles que estão à nossa volta e depois com a igreja. A gente está sempre entulhado, a gente não confessa os nossos pecados, a gente não reconhece. Mas eu creio sim que o Senhor quer falar com a igreja, comigo também, né? Porque não pode ser normal. No dia que eu ia compartilhar essa mesma palavra, o André veio e trouxe os mesmos textos bíblicos que eu compartilhei aqui. O Senhor quer falar com nós. Como é que está a nossa vida no Senhor? Como é que está a nossa profundidade no Senhor? A gente tem vivido com qualidade? A gente tem sido prudentes ou negligentes?
né? É uma reflexão que a gente tem que se fazer, porque o Senhor quer nos limpar. A gente olha hoje para o governo, como é que está, né? Como é que está? Não digo o governo, o mundo em si. O mundo em si. É guerra lá, é uma loucuragem aqui no Brasil. E acaba que nos afeta, né? A Márcia, que trabalha comigo lá, sabe como é que eu fico meio agitado assim, né, com algumas coisas lá. Mas isso não pode me afetar. A minha preocupação tem que ser com o governo de Deus na minha vida. O governo de Deus na minha casa. Né? Então eu estou aqui compartilhando com vocês, espero que vocês também sejam edificados, né? Porque o Senhor quer trazer sim um arrependimento para nós, né? Na minha vida, lá em casa, e para a igreja, para que a gente possa fluir. A gente não... Amém, Senhor. Senhor, nós queremos aqui clamar, Senhor. Clamar, Senhor, para que Tu gera no nosso coração, Senhor, como igreja, Senhor, um verdadeiro e profundo arrependimento em nós. Gera em nós uma mudança de mente, Senhor. Uma mudança de atitude com relação às coisas do reino. Nos apegando, Senhor, colocando em primeiro lugar, Senhor, o Teu reino, Senhor. Sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Por favor, Senhor, muda com a realidade que nós estamos vivendo. Se alguém aqui, Senhor, sendo negligente, e eu falo, Senhor, para que Tu continue trabalhando no meu coração, Senhor, mas também na vida dos meus irmãos. Para que a gente possa mudar, Senhor, essa realidade de vida, Senhor. Ajuda-nos a darmos frutos e bons frutos, Senhor. Frutos de arrependimento. Por favor, Senhor, mexe, Senhor, com a nossa estrutura. Continua, Senhor, falando conosco através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa sermos, para as nossas casas, Senhor, seja um ministério de vida, Senhor. Eu quero profetizar aqui, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, vida em abundância, ministério de vida nas suas casas, Senhor. Fluir do Teu Espírito, Senhor. Por favor, Senhor. Nos conduza a isso, Senhor. A vida, Senhor, eterna é Te conhecer, Senhor. Tu precisas, Senhor, de pessoas que tenham um coração alargado, Senhor, para Ti, Senhor. Pessoas com o coração quebrantado e humilde diante de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos conduza a esse arrependimento, Senhor, como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Para que Tu possa fazer algo novo em nós, Senhor. Nos usar como um instrumento, Senhor, como um canal de bênção para a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e discípulos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos Te bendizer e Te agradecer, Senhor. Amém.